tá? Então, vamos seguindo, então, pessoal. Vamos fazer agora esse exemplo. O que a gente vai fazer primeiro? Vou apagar aqui, só para a gente fazer exatamente na cara do teorema acima. Então, o que eu vou fazer? Primeiro, eu vou pegar uma função que ela é maior do que zero, à direita do que alguém. Então, o que eu observo? Note que x menos 1 é maior do que zero para todo x que é maior do que 1, certo? Ou seja, ele é maior do que zero para x dentro do intervalo de 1 até mais infinito, tá bom? Certo? X menos 1 é maior do que zero para todo x de 1 até mais infinito. Mas aí você olha e pensa o seguinte, mas o teorema acima, ele me falava 1P mais R. Eu preciso colocar um R aqui. Então, o que eu vou fazer? Se vale de 1 até mais infinito, em particular, vale para 1 até mais R para qualquer R. Mas essas coisas, a gente sempre tem que colocar quem é o R. Então, eu posso colocar um número qualquer. Vou pôr, por exemplo, 2, por exemplo. Certo? Observa isso, então. A x menos 1 é maior do que zero para todo x no intervalo de 1 até 3. Tá bom? Além disso, eu sei que o limite de x indo a 1 pela direita, estou fazendo igual o enunciado, x indo a 1 pela direita, do meu x menos 1, esse cara vai para onde? Esse cara vai para zero. Agora eu uso, então, o teorema. Se eu tenho uma função que é maior do que zero e o limite dela à direita vai para zero pelo teorema, nós temos que o limite de x indo a 1 à direita de 1 sobre x menos 1 vai para mais infinito. Pronto, só isso. Viu que facinho que é? Aí esse cara aqui é para mais infinito. Daí você se pergunta, e o menos infinito? Mesma coisa. Então, eu poderia ter resultados semelhantes a esse. Por exemplo, eu poderia ter o seguinte. Por exemplo, eu poderia ter o seguinte. P indo a menos infinito, aqui, ó, menos infinito, e maior do que zero, a mesma coisa. Então, esse limite aqui vai para mais infinito. Certo? Um exemplo. Bom, a gente poderia fazer um monte de exemplos sobre essas coisas, mas vamos ganhar tempo aqui. A mesma coisa eu poderia agora para ganhar menos infinito. Como faria para ganhar agora menos infinito no limite? Eu teria que fazer assim, ó. Esse cara aqui, vamos pegar esse aqui, ó. Por exemplo, qual que seria o outro exemplo que eu teria? Se eu tiver que esse agora é negativo, então vai para menos infinito. Eu falei uma coisa errada aqui, desculpa. Nesse caso, como eu estou no limite à esquerda, no teorema acima, o intervalo tem que ser à esquerda do P, certo? P menos R. Até P, tá? Agora, vamos ganhar menos infinito nesse também. Mesma coisa, o que eu faria? Mesma coisa, eu venho, mesma coisa aqui. Só que agora é negativo. Negativo. Então, agora eu ganho menos infinito. Tá bom? Basicamente, o que está me dizendo essas coisas é: se a minha função é positiva e o limite dela vai para zero, então 1 sobre a minha função vai para mais infinito. Basicamente
1 sobre 0 é interpretação, tá? Interpretação. Isso não é matemática, isso é uma interpretação. Seria 1 sobre 0 é infinito, certo? E daí eu estou dando aqui condições para quando esse infinito é positivo e quando esse infinito é negativo, tá bom? Mas a ideia seria essa. De novo, é só uma interpretação, certo? Vamos fazer um exercício aqui, um exemplo. Se eu quisesse, por exemplo, calcular o limite de x indo a 2 pela direita, de x ao quadrado mais 3x dividido por x ao quadrado menos 4. O que acontece com esse cara aqui? Ó? A priori, você olha para ele e você vê o seguinte, esse de cima, ele está indo para 4 mais 6, 10. E o de baixo está indo para 0. 10 sobre 0, não sei o que fazer com isso, certo? Então, eu preciso criar um critério para estar estudando ele, certo? Qual é o critério que eu vou estar estabelecendo? É igual às coisas que nós fizemos acima, certo? Eu posso observar o seguinte, primeiro, eu vou tirar o problema, sempre a história é essa, eu tiro o problema. Qual é o problema? É embaixo você está dando 0. Mas por que embaixo está dando 0? Basicamente, embaixo está dando 0, porque eu tenho que o x ao quadrado menos 4 é x menos 2 vezes x mais 2. Observa que esse termo não tem problema nenhum, porque o limite dele dá 4. O problemático é esse termo, certo? Esse é o termo problemático. E daí, então, eu tenho que dar um jeito nele. Como que eu faço para dar esse jeito? Eu faço o seguinte. Agora, eu vou tentar separar esse termo, tá? Mas antes disso, vamos copiar o de cima. X ao quadrado mais 3x. Agora, eu observo o seguinte. Isso aqui é a mesma coisa do que limite de x indo a 2 pela esquerda, de 1 sobre x menos 2, vezes x ao quadrado mais 3x sobre x mais 2. Agora você observa o seguinte, esse termo da direita, ele é facinho. Utilizando as propriedades que a gente já viu antes, esse termo vai dar o quê? Vai dar 4 mais 6, 10, dividido por 4. Oi? E agora, esse outro termo, o que eu faço com esse outro termo? Esse outro termo, eu vou fazer igual eu fiz aqui nesse exemplo. O que eu observo nele? Eu observo que eu sei que o limite de x indo a 2 pela esquerda do x menos 2 dá 0. E eu observo que x menos 2, onde eu estou? Estou à esquerda. Então, eu estou com x menor do que 2. Se o x é menor do que 2, então o x menos 2 é menor do que 0, certo? Então, agora eu uso o teorema que nós vimos. Certo? Era para ser a direita, né? Desculpa. Foi isso que alguém falou no áudio e eu nem... Aqui eu confundi as bolas, né? Mas então, para ficar igual ao que eu já tinha escrito aqui em rosa, vamos mudar aqui tudo para a esquerda, tá? Esquerda, esquerda, esquerda. Então, agora, o que acontece, ó, é 1 sobre 0. Mas esse termo x menos 2, ele é negativo. Então, esse 1 sobre 0, ele vai para menos infinito. Agora, você se lembra das propriedades. Uma coisa que vai para menos infinito vezes um número positivo vai para menos infinito. Então, esse limite dá menos infinito. Tá bom? Tá feito esse exemplo. Vamos fazer mais um exemplo. Se eu quiser fazer, por exemplo, o limite de x indo a 1 pela direita,
do x ao cubo menos 1 sobre x ao quadrado menos 2x mais 1. Quanto vai dar esse cara? Então, eu já observo de cara que no denominador, no denominador vai estar indo para onde? Vai estar indo para 1 menos 2 mais 1, que dá 0. Então, eu tenho um problema no denominador. E é igual no que eu fiz no outro. Eu vou ter que meio que tirar esse problema ou colocar esse problema multiplicando o resto, certo? Então, como no mesmo modo que eu fiz no anterior, eu vou fatorar o x ao quadrado menos 2x mais 1. Todo mundo sabe que isso é um produto notável. X menos 1 ao quadrado, certo? E o de cima também é um produto notável. É o x menos 1 vezes x ao quadrado mais x mais 1. Aí você pode vir e observar que isso vai ser limite de x indo a 1 à direita. Olha só que legal, né? Quando eu coloquei... Por que foi legal eu ter também colocado em evidência o x menos 1 em cima? Porque em cima eu também tenho zero. Observa que esse daqui seria um caso muito delicado, que é 0 sobre 0. Sempre quando eu tenho esses casos de 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito, eu tenho que fazer alguma coisa para mudar. Porque esses casos não são conclusíveis. Eu tenho que mudar para chegar em algo conclusível. E o que eu mudei aqui é porque agora eu vou poder simplificar esses bichos. Eu vou ter x ao quadrado mais x mais 1 em cima. E embaixo eu vou ter x menos 1. Olha só que interessante que eu tenho agora. Agora eu tenho uma coisa indo a 3 dividida por uma coisa que vai a 0. Tá bom? 3 sobre 0. Então, a priori, dá a entender que esse cara vai para infinito. Como que eu faço para ver isso? Para certificar, eu faço o limite e eu separo 1 sobre x menos 1 multiplicado por x ao quadrado mais x mais 1, certo? Agora, esse 1 tá feio demais, né? Mais 1. Agora, o que eu faço aqui é, eu vou fazer igual eu fiz antes. Esse cara, esse cara aqui é fácil. Esse cara vai para 3. E esse daqui, como que eu vou fazer para calcular ele? Para calcular ele, eu observo primeiro que eu estou à direita do 1. Então, eu tenho x maior do que 1. Se x é maior do que 1, então x menos 1 é maior do que 0. E eu tenho que o limite de x indo a 1 pela direita do x menos 1 vai para 0. Então, olha só que legal. Eu tenho uma coisa positiva que vai para 0 e o meu limite é 1 sobre essa coisa positiva que vai para 0. Então, pelo teorema que eu fiz acima, esse daqui vai para mais infinito. Agora eu tenho mais infinito vezes 3. Isso vai, então, para mais infinito. Tá bom? Tá feito. Professor, Diga. o senhor colocou que o 1 sobre x menos 1 vai para mais infinito porque o x menos 1 é maior que 0, é? Porque o x menos 1 é maior do que 0 e o x menos 1 vai para 0. Porque é aquela história, 1 sobre 0, aonde esse sobre aqui é positivo. Tá bom? Tô entendendo. Vem daqui. Vem desse quadro que eu coloquei aqui do lado. Vamos fazer mais um exemplo. O último desse tema. Agora, se eu tiver com limite de x indo a menos infinito do x ao cubo menos 3x ao quadrado mais 1 dividido por 2x ao quadrado mais 1. Olha só, a priori, eu tenho uma coisa que vai infinito em cima e outra que vai para infinito embaixo. Isso é uma indeterminação, não faço a mínima ideia de como trabalhar com isso.
Então, qual que é a estratégia? Sempre, nesse caso, a estratégia é quando vai para infinito, tá? Quando um deles vai para zero, a estratégia é tirar o termo que vai para zero. Colocar o termo que vai para zero meio que em evidência, que é o que foi feito aqui. O termo que é para zero era o x menos 1, coloquei ele em evidência. Agora, aqui, como os dois vão para infinito, a estratégia é sempre colocar a potência de maior ordem em evidência. No caso do numerador, é o x ao cubo. Então, eu vou colocar 1 menos 3 sobre x mais 1 sobre x ao cubo, certo? Cubo. Tudo isso dividido por x ao quadrado, e aqui eu vou colocar 2 mais 1 sobre x ao quadrado, tá bom? Agora, você observa que isso vai ser, então, igual ao limite de x indo a menos infinito. Aí eu tenho aqui o x ao cubo dividido por x ao quadrado. Isso vai dar x vezes 1. Deixa a letrinha melhor. 1 menos 3 sobre x mais 1 sobre x ao cubo. Tô dando problema toda hora que eu faço o 3. 2 mais 1 sobre x ao quadrado. Agora observa o seguinte, tudo isso daqui vai para onde? Bom, 3 sobre x vai para zero. 1 sobre x ao cubo vai para zero. Então isso tudo vai para 1. Isso tudo aqui vai para 2. E esse cara aqui? Esse cara vai para menos infinito. Então agora eu tenho menos infinito vezes 1 sobre 2. 1 sobre 2 é um número positivo. Número positivo vezes menos infinito vai para menos infinito. E está feito esse exemplo. Tá bom? Muito bem. Terminamos esse assunto de limites para o infinito. Só que, mais ou menos. Porque o limite indo para mais infinito, ele é muitíssimo importante no caso de uma função especial, que são as sequências. Então, eu vou dar uma pausa no que a gente estava fazendo. Eu vou falar um pouquinho sobre sequências. Sequências. O que são sequências? Provavelmente vocês devem ter visto isso no colégio. Alguém pode até em algum momento ter falado, uma sequência é uma lista. A1, A2, A3 e assim por diante. Mas aí eu pergunto para vocês, mas o que é uma lista? Aí você fala, é colocar os elementos em fila. Eu digo para você, mas o que é colocar em fila? É colocar em ordem. Aí eu pergunto para você, mas o que é ordem? Percebe? Então, eu vou estabelecer aqui sequência de uma maneira matematicamente melhor aceita, que é uma sequência quebrou um copo aí, hein? Eu vou mutar todo mundo para a pessoa pegar o copo que quebrou. Então, uma sequência é nada mais nada menos que uma função. Uma função cujo domínio é os números naturais. Aqui, para não entrar na polêmica, zero tal, não está nos naturais, eu vou pegar naturais sem o zero. Eu deixo todo mundo feliz. Quem acha que o zero está nos naturais e quem acha que não está. Certo? Isso é uma sequência. Uma notação que a gente geralmente traz para a sequência é notações. Denotar a sequência por AN entre parênteses, ou na forma de lista, A1, A2, blá, 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 ou ainda fazer. Essa eu particularmente gosto muito, mas ela não é muito utilizada
em textos mais elementares, ela é mais utilizada em textos mais avançados. Essas são isso é uma sequência, certo? Geralmente, esse cara AN é chamado termo geral da sequência. E daí vai ser usual a gente falar, considera a sequência que tem o termo geral, blá, blá, blá. Tá bom? A sequência também pode ser vista na forma de gráfico. Por exemplo, só que é uma maneira um pouco diferente. É uma maneira discreta. Uma maneira discreta. Por exemplo, você pega o 1 e leva nesse rapaz aqui, certo? Esse aqui é o A1. Aí você pega o 2 e, por exemplo, pode levar ele... Puta, beleza. Aqui tá no matemática. Levar nesse cara aqui, esse aqui é o A2. E assim por diante. Pega o 3 e leva ele nesse cara. Pega o 4 e leva aqui, por exemplo. Certo? Eu posso ver uma sequência desta maneira. Tá bom? Vamos dar exemplos de sequências. Por exemplo, eu poderia pensar na sequência definida pelo termo geral. Pelo termo geral. A n igual a 2 elevado a n. E não, 2. 2 elevado a n. Quem que é essa sequência? Essa sequência, a sequência definida por blá, 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 é... Quem vai ser essa sequência? Eu pego o 1 e levo no 2. Oi, desculpa. Eu pego o 2... Era a potência de 2. Isso, são as potências de 2, exato. Pego o 2 e levo no 2 ao quadrado. E assim por diante, certo? Você pode ver, para quem está acostumado com a nomenclatura, é uma PG, né? É uma PG com termo inicial 2 e razão 2. Eu posso também pensar nessa sequência aqui, ó. A sequência de termo geral SN, onde SN é 1, mais 2, mais 3, até para no N. É a soma de números naturais, certo? Então, quem seria essa sequência? De termo geral, é quem que vai ser essa sequência? Ela vai pegar o 1 e vai levar no 1. Vai pegar o 1 e vai levar no... O 2, desculpa, vai levar no 1 mais 2. Ela vai pegar o 3 e vai levar no 1 mais 2 mais 3. E assim por diante. Essa é a sequência de soma de números naturais. Tá bom? Uma coisa interessante a se dizer. Uma sequência, ela é uma função, certo? Sequência é uma função, que vai nos naturais e nos reais. Então, um exemplo que eu poderia pensar de sequência é originado por uma função definida em números reais. Por exemplo, se eu tenho y igual a f de x, uma função tal que o intervalo fechado de 1 até mais infinito está contido no domínio. Se eu tenho uma função desse tipo, eu posso definir uma sequência, podemos definir... beleza. Podemos definir
a sequência, desculpa, de termo geral a n como sendo f de n. Então, quem que vai ser essa sequência? Ela vai ser a sequência que vai pegar o 1 e vai levar no f de 1. Pega o 2 e leva no f de 2. Depois f de 3, f de 4, f de 5 e assim por diante. Certo? Essa é a sequência. Bom, por que eu estou falando de tudo isso, né? Eu estou falando disso porque, pensa numa coisa comigo. Se a minha sequência é um caso, dada uma função, eu tenho uma sequência, então eu poderia pensar, por exemplo, assim, ó. Uma sequência seria mais ou menos uma coisa assim, né? Papapá, 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 papapá. Aí vamos pensar uma coisa comigo. Será que eu poderia recuperar alguma ideia de limite que eu fiz? Posso recuperar a ideia de limite indo para um P, à direita ou à esquerda? Não, não dá. Por que não dá? Porque não vai ter, pega sendo esse aqui o P, não vai ter ninguém aqui nessa vizinhança do P. Então não tem sentido eu falar de limite no P. Mas posso falar de limite indo para menos infinito? Não, não posso, porque está começando no 1. Mas posso falar de limite indo para mais infinito? Sim, sim, posso falar. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou definir esse limite indo para mais infinito. Como que eu vou definir esse limite para mais infinito? E esse limite vai ser o seguinte, definição. Dado uma sequência, uma sequência AN, definimos o limite de N, agora é N, indo ao infinito, do AN, eu vou dizer que esse limite é um número A, quando? Quando é a mesma coisa de antes. Quando para todo epsilon maior do que zero, existir um delta, mas aqui a gente não chama de delta. Para a sequência a gente costuma chamar de N0, porque eu vou poder pegar ele em particular dentro dos próprios naturais, certo? Existe um N0, tal que se eu tiver um N maior do que N0, porque você tem que lembrar, lá na condição de limite, você ia pegar X maior do que o delta. Aqui eu vou pegar N maior do que N0. Então, o módulo de AN menos A é menor do que epsilon. Essa é a definição do limite para. Aí você pega e me fala, professor, mas eu poderia definir também o limite indo, a sequência indo para o mais infinito? Pode. Como que eu faço isso? Igualzinho eu fazia com funções. Esse cara vai ser mais infinito quando existe tal que o meu AN é maior do que epsilon, igual fazia antes, certo? Era f de x maior do que epsilon. Posso definir indo para menos infinito? Pode. Como? Igualzinho. Tudo igualzinho. Aqui é menor do que menos epsilon. Certo? Tudo igualzinho. Desta maneira, então, nós definimos esses limites. E por que são importantes esses limites, né? Agora entra uma coisa bem curiosa. É porque, a partir de limite de funções, nós conseguimos calcular limites de sequências. E a partir de limites de sequências, nós calculamos limites de funções. Certo? Em alguns casos, é mais fácil calcular limite de função do que de sequência. Em outros, é mais fácil calcular limite de sequência do que de função.
Na verdade, geralmente, o limite de sequência é mais fácil. E por que que nós estamos atacando agora o limite de sequência? É porque nós estamos interessados a definir uma função contínua, que ela é mais fácil de definir ela a partir de sequência e depois ir para limite global, sem ser de sequência, tá? Eu vou chegar lá, passo a passo. O que eu quero dizer para vocês é, alguém pode estar se pensando, o professor só está complicando agora à toa. Não, o professor não está complicando à toa. O professor está simplesmente mostrando para vocês o caminho correto de se definir exponencial, tá? Essa é a maneira correta de se definir exponencial. Eu vou fazer corretamente, mostrando a partir de sequência, para mostrar que exponencial é contínuo. Senão, vamos ficar com muita mentirada e eu não gosto de enganar ninguém, tá? Muito bem. Antes de terminar a aula, eu queria fazer uma observação bem rápida. Observação bem simples. É o seguinte. Lembra que eu falei para vocês que a partir de uma função eu tenho uma sequência? Então, vamos fazer o seguinte. Suponhamos que eu tenha, seja f de x, uma função definida do 1 até mais infinito, igual a gente fez antes. Continuo no domínio da f. Aí eu vou definir a n como sendo f de n, que nem a gente fez antes. Aí o que temos de legal aqui? É o seguinte, nós vamos ter que, se o limite de x indo a mais infinito da f de x é igual a L, então o limite da minha sequência AN, de n indo a mais infinito, vai ser L. Se o limite de x indo a mais infinito da f de x der mais infinito, então o limite de n indo a mais infinito da AN também vai ser mais infinito. A mesma coisa para menos infinito. Então, olha só que legal. A partir do limite de funções, eu recupero resultados de limites de sequências. Tá bom? A partir do limite de funções, eu recupero resultado de limite de sequência. Um exemplo que você poderia pensar é, por exemplo, o seguinte. Quem é o limite de n indo a mais infinito da sequência 1 sobre n? Vai ser zero. Por quê? Por quê? Olha o que eu falei acima. Se eu conseguir construir a minha sequência a partir de uma função, os limites coincidem. Pois o limite de x indo a mais infinito de 1 sobre x, nós já vimos que ele é zero. Então, se o limite de 1 sobre x com x indo a infinito é zero, o limite de 1 sobre n também vai para zero. Agora, vamos pensar em um último aqui para terminar, pessoal. E se eu quisesse calcular, por exemplo, o limite de n indo ao infinito de 2n mais 3 dividido por n mais 1. Quanto que dá esse cara? Eu já vou colocar aqui. Eu vou ser esperto. Eu coloco aqui depois e vou colocar justificativa. O que eu faço? Eu calculo o limite que eu sei. Qual é o limite que eu sei? Eu sei o limite de função. Eu sei calcular o limite de x indo ao infinito de 2x mais 3 sobre x mais 1. Se eu conseguir dar um valor para esse cara, esse mesmo valor vai ser o limite do de cima. E esse cara, eu acabei de ensinar vocês como calcular esse limite. Como que eu faço? Coloco em evidência o x. Aí eu vou ter aqui 2 mais 3 sobre x.
Coloque em evidência o x embaixo, vou ter 1 mais 1 sobre x. Simplifica, eu vou ter 2 mais 3 sobre x. E embaixo eu vou ter 1 mais 1 sobre x. E esse cara, então, vai para 2 sobre 1, que dá 2. Pronto. Só isso. Tá bom? Muito bem, pessoal. Eu vou estar encerrando a aula aqui. Mas se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer algum comentário, pode permanecer na sala e fazer o comentário, tá? Eu avancei um pouquinho mais do que o tempo padrão, por causa daquele probleminha que eu tive que interromper a aula por alguns minutos, tá? Mas acho que no final deu certo. Obrigado pela atenção, obrigado por todo mundo que ficou até aqui e a gente se vê na próxima aula. E amanhã eu estarei na UFAL o dia inteiro. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem bater na minha sala, tá? Até mais, pessoal. Obrigado.